Salve pessoal, tudo certo com vocês? Estamos chegando na quarta semana de trabalho aqui no canal Yuri Kogo Dias, repórter esportivo, e vamos falar da preparação do Guarani para o confronto contra o São Luís em Ijuí. Segue com a gente! Bueno, galera, é isso então. Peço para vocês se inscreverem no canal e ativem a notificação, que aí toda vez que a gente produzir um conteúdo do Guarani, da Série D do Campeonato Brasileiro, vocês vão receber aí no celular, no computador de vocês, enfim, aonde vocês estiverem. Também eu peço que curtam este vídeo e deixem algum comentário com análise, alguma opinião sobre o assunto que a gente está tratando, ou também sobre o canal e o nosso trabalho. Show? Bueno, pessoal, então o nosso assunto é o Guarani nessa disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Acabou tendo um empate amargo com sabor de derrota, pelo contexto que foi o jogo contra o Marcílio Dias. O Guarani estava vencendo de forma convincente, muita consistência dentro de campo, até os 45 minutos do segundo tempo. Estava vencendo por 3-1 e acabou sofrendo 2 gols nos últimos 5 minutos, aos 45 e depois aos 50 do segundo tempo. Uma espécie de apagão do sistema defensivo do Guarani acabou deixando para trás aquela vitória que era dada como praticamente certa por todos os torcedores e por todo mundo que estava envolvido no estádio. Com exceção do Marcílio Dias, que acreditou no resultado e empatou o jogo, levou um ponto para casa, né? Mais especificamente na cidade de Itajaí. Então, isso mostra o quão difícil é e o quanto que o Guarani subiu de degrau em nível de dificuldade nessa competição, em que um detalhe, um apagão, uma desatenção pode rapidamente custar caro e influenciar no resultado de uma partida, mesmo que, em sua quase totalidade, o Guarani tenha sido superior. Mas o que vale mesmo é a bola na rede e é isso que define um resultado. Muito bem, então agora a tentativa de recuperação é contra o São Luís de Ijuí, confronto neste sábado às 4 horas da tarde no estádio 19 de outubro em Ijuí, e é um algoz que o Guarani teve na temporada, dá para se dizer. Guarani e São Luís se enfrentaram 3 vezes nesta temporada. O primeiro encontro foi na última rodada da fase classificatória do Gauchão, em que o Guarani acabou sofrendo uma derrota por 1-0 para o São Luís, que estava com o novo técnico, o Yarley. Depois as equipes se encontraram novamente nos mata-matas, na semifinal da Taça Farroupilha, num duelo de ida e volta. No primeiro encontro, o Guarani surpreendeu e venceu o São Luís por 1-0 dentro do estádio 19 de outubro em Juí, só que aí na volta levou o troco. Uma derrota por 2-0 dentro do Estrela d'Alva, ao qual fez com que o Guarani fosse eliminado ali na semifinal da Taça Farroupilha e encerrasse o Campeonato Gaúcho na 7ª posição. Então foi um jogo que causou bastante decepção aos torcedores presentes e ficou marcado, obviamente, com o São Luís como uma pedra de sapato do Guarani na temporada. Depois, três dias depois, o Guarani venceu o Altos do Piauí e se classificou na segunda fase da Copa do Brasil, e aí então amenizou um pouco toda aquela situação vivida. Mas o fato é que sim, o clube ficou marcado na temporada do clube. E com relação ao São Luís, né, já nesta Série D do Campeonato Brasileiro, não vive um bom momento. A equipe sofreu 2 derrotas nas 2 primeiras rodadas. A primeira em casa, perdeu 2-1 para o Azures do Paraná. E no sábado passado, pela segunda rodada, acabou sofrendo mais uma derrota, 3-0 para o Barra em Santa Catarina. Esses 2 resultados fizeram com que o técnico Pedro Yarley fosse demitido do cargo. E o São Luís, até o momento que gravamos este vídeo, ainda não tinha definido quem era o seu novo técnico. A gente apurou nos bastidores e com a imprensa lá de Ijuí quais seriam os prováveis nomes para substituir Pedro Yarley no comando técnico do São Luís. Então vamos lá, os 3 nomes que são cotados lá pela imprensa de Ijuí. Os 3 nomes citados pela imprensa de Ijuí são Thiago Gomes, Fael Júnior e William Campos. O Thiago Gomes já teve sua passagem pelo Pelotas, também pela Sub-20 do Grêmio. É o nome mais cotado entre os 3, só que também o Thiago Gomes ele tem uma proposta do exterior. Então, dependendo se ele aceitar ou não essa proposta, é o que pode influenciar na negociação com o São Luís de Ijuí. O outro nome foi o William Campos. E o William Campos, a gente tem uma informação de que ele foi até procurado pela diretoria do São Luís, mas
não chegaram a um consenso financeiro de proposta. Ainda assim, as conversas estão abertas. E o outro nome, o Fael Júnior, que recentemente também já realizou trabalho pelo Ipiranga do Erechim. Então, pelo fato que o jogo ele está programado para sábado, tem toda uma semana pela frente. Então, a tendência é que no confronto contra o Guarani, o São Luís já esteja com um novo técnico na Casa Mata. Se por um lado este jogo pode ser perigoso para o Guarani porque o São Luís ele precisa desesperadamente de uma reação no campeonato, pelo fato de ter sofrido 2 derrotas na reta inicial. Também pode ser interpretado de uma forma do Guarani aproveitar este mau momento do São Luís e buscar pontos. Até quem sabe a sua primeira vitória na competição. Claro que é difícil sempre jogar no estádio de 19 de outubro em Juí. O São Luís ficou 3 anos sem perder no seu estádio. Claro que jogando, né, foram poucas partidas nesses 3 anos, considerando o calendário, mas o fato é que não perdia no seu estádio, até que no Gauchão de 2025 teve 3 derrotas. E uma delas foi pro próprio Guarani. Então isso prova que é possível. Hoje pela segunda-feira, a diretoria do Guarani esteve reunida com a comissão técnica, liderada pelo Márcio Nunes, para avaliar todos os erros e todas as situações que influenciaram que este empate cedido para o Marcílio Dias nos últimos 5 minutos já nos acréscimos. Então teve uma conversa muito franca, bem extensa lá no clube, de uma forma de que esse tipo de erro não se repita. Até pela dificuldade e qualidade que você tem em técnica numa Série D do Campeonato Brasileiro e também pela condição que o Guarani tinha no jogo. O Guarani, diferentemente de uma derrota, de um jogo que não tem uma boa performance, o Guarani jogava bem, o Guarani dominava o jogo e até os 45 minutos do segundo tempo vencia a partida com 2 gols de diferença. Então é uma situação que não pode se repetir realmente. Então o papel da direção foi se reunir com a comissão técnica e alinhar tudo o que precisa corrigir para o andamento da competição. Até porque tempo tem suficiente para a recuperação, tem 12 rodadas ainda pela frente, então tempo não é o problema. A questão é conseguir ajustar. O técnico Márcio Nunes permanece no cargo. Alguns torcedores nas redes sociais estavam pedindo a saída dele e tudo mais. Enfim, cada um tem suas opiniões, seus pontos de vista, mas eu trabalho com informação. E a informação que eu tenho é que Márcio Nunes permanece no cargo e tem total respaldo da diretoria. E agora sim, a minha opinião, não acho que o resultado de ontem tenha passado por ele, pelas substituições que ele fez, mas sim pelo desligamento, pelo apagão que o próprio sistema defensivo teve. Então, até porque os 2 gols foram da mesma forma, cruzamento para a área. Então é isso, é um dos pontos aí que estão bem claros que precisam ser corrigidos pelo Guarani ao longo da competição. E a última informação que a gente tem é do volante David Cunha, né? Capitão do Guarani, que acabou sendo substituído aos 35 minutos do primeiro tempo por conta de uma lesão sofrida numa disputa de bola. David, que é um dos pilares do time do Guarani, já vem jogando pelo time desde a 3ª divisão do futebol gaúcho, desde a terceirona. Então é natural que tenha toda essa identificação com o clube. É um jogador que se entrega muito dentro de campo, é conhecido pela garra, pela movimentação que tem. Então tem essa carga forte de trabalho. O jogador vai ser submetido a exames nesta terça-feira para saber mais detalhes da lesão. Não há previsão de retorno do David aos gramados, então a gente fica no aguardo de saber o que aconteceu de fato. A única coisa que a gente sabe é que não é nada tão grave a lesão do David, mas a gente fica esperando as próximas informações. Então amanhã vão ser feitos exames e aí sim a gente vai ter a atualização e o paradeiro do jogador. Bom, é isso então, pessoal. Ao longo da semana a gente vai trazendo mais atualizações da preparação do Guarani, 3ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. E quem não se inscreveu ainda no canal, então convido, te inscreve e ativa notificações para receber conteúdos como este. Tamo junto, uma boa noite, valeu!